Oi, turma! No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre a Era Vargas, as outras duas fases do governo dele, o Estado Novo e o governo democrático. Nós vimos no vídeo anterior que a Era Vargas se divide em quatro partes, em quatro fases: o governo provisório, o governo constitucional, o Estado Novo, que é a ditadura Vargas, e o governo democrático. Observem que entre 45 e 50 há uma lacuna, porque nesse período Vargas não foi presidente, foi senador. Então vamos entender hoje o Estado Novo e o período democrático. O que foi o Estado Novo? Como que ele começou? Observem esta figura aqui. Nesta figura, Vargas está sendo representado em vários momentos do governo dele. Em 1930, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, as primeiras fases que nós já vimos. Em 30 e 31, ele está super satisfeito porque ele conseguiu assumir a presidência do Brasil, nós já vimos isso, ele não venceu as eleições, mas ele conseguiu assumir, né? Em 32, ele está zangado, preocupado, né? Por quê? Foi quando aconteceu a Revolução Constitucionalista, quando os paulistas ficaram contra ele, houve uma guerra, a Guerra Paulista. Em 1933, ele já está satisfeito de novo, porque ele havia derrotado os paulistas e havia conseguido manter-se no poder e estava com o apoio do povo e também de muitos políticos. E com isso, ele conseguiu em 34 que fosse aprovada a lei para que ele fosse eleito indiretamente. Então, ele ficou no poder por mais um bom tempo. Então, ele foi eleito indiretamente e se manteve no poder. E ficou no poder em 35 de forma satisfatória. Em 36, começa uma pressão contra o governo dele para que houvesse eleições diretas, para que ele tomasse uma postura mais democrática e para que ele atendesse melhor a um grupo da sociedade. Então, ele tinha os opositores políticos dele que não estavam aceitando o governo dele. Ele começou a ficar preocupado porque haveria eleições e ele corria o risco de não conseguir se manter no poder. Em 37, a preocupação dele aumentou, porque a pressão contra ele também aumentou. Os opositores políticos começaram a pressionar mais para ter as eleições. E aí, com receio, né, de que ele não vencesse as eleições e não se mantivesse no poder, ele então fez uma manobra política. Que manobra política foi essa? Haveria as eleições em 1938, mas ele não estava disposto a sair do poder, então ele divulgou para a sociedade que haveria um plano chamado Plano Cohen. Este plano, para ele, segundo o que ele falava, era um plano dos comunistas contra ele. Os comunistas iriam assassinar o presidente, fazer greves, queimar igrejas. Só que esse plano, na verdade, não existia. Era um pretexto, foi um plano armado por Vargas, forjado por ele e pelos apoiadores dele, para que não houvesse as eleições. Ele dizia que não era seguro ter as eleições. E desta forma, as eleições foram canceladas. Vargas fechou o Congresso Nacional, ou seja, os deputados e senadores não podiam fazer nada contrário à decisão dele, e foi instituída uma nova Constituição, que estabelecia o quê? Que o presidente poderia governar por decretos, ou seja, o presidente poderia instituir algumas regras que eram regras que tinham a característica de lei, e ninguém poderia questionar. Suspendeu as eleições presidenciais, proibiu greves, passou a controlar sindicatos dos trabalhadores e extinguiu partidos políticos. Então, ele começou a agir de maneira extremamente ditadora, antidemocrática.
Por isso que esse período é chamado de ditadura Vargas. Mas, para ele ficar bem com a população e com os trabalhadores, ele criou várias leis, várias regras para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores, né? Na verdade, ele apoiou a criação dessas leis, né? Aqueles que estavam no governo dele, junto com ele, estabeleceram essas regras e leis para beneficiar os trabalhadores. E isso foi chamado de trabalhismo. Para que essas leis ficassem regulamentadas e não houvesse problema para os trabalhadores ou não cumprimento delas, foi instituída a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. E assim Vargas buscava manter um vínculo com os trabalhadores. Ele se reunia com os trabalhadores, né? No dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, ele fazia comícios, né? Conversava com os trabalhadores sobre as condições de trabalho deles, falava o que ele estava prevendo de melhoria para os trabalhadores, e aí ele ia conquistando os trabalhadores. Ao mesmo tempo, ele tentava controlar o que era falado contra ele. Então, ele criou um departamento de imprensa e propaganda, ele e as pessoas que apoiavam ele, e esse departamento tinha que criar propagandas e notícias para enaltecer a imagem dele como amigo do povo, pai dos pobres. Assim, ele divulgava os direitos trabalhistas e as políticas públicas que ele desenvolvia, usava o rádio como veículo para chegar à casa das pessoas. Foi até criado o programa Hora do Brasil, que existe até hoje, e assim ele falava com a população através do rádio, mas ao mesmo tempo ele praticava a censura, né? Ele e os apoiadores dele, quem estava no governo dele, praticava a censura. De que forma? Impedindo alguns jornais ou alguns programas de rádio de falarem algo contrário ao governo dele. Desta forma, ele foi se mantendo no poder e o ponto alto do governo dele foi a industrialização. Vargas começou a investir nas indústrias do Brasil, porque ele governou na época da Segunda Guerra Mundial. E aí, nessa época, muitas mercadorias que vinham de outros países deixaram de chegar. Então, o Brasil teve que começar a produzir essas mercadorias. Para isso, precisava investir nas indústrias. Assim, Vargas começou, então, a oferecer empréstimos aos industriais e abolir alguns impostos para facilitar a vida dos donos das indústrias. Fixou o salário mínimo e também criou o Conselho Nacional do Petróleo para que as indústrias estrangeiras não se apoderassem do petróleo do Brasil. A ideia dele era de criar uma empresa que explorasse o petróleo do Brasil, aqui dentro do nosso país. Foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, e assim ele foi melhorando as indústrias e também incentivou os agricultores a plantarem outros produtos além do café. Só que, como eu falei para vocês, ele governou na época da Segunda Guerra Mundial e isso contribuiu para o fim do Estado Novo, o fim do governo dele. Por quê? Vargas, na Segunda Guerra Mundial, apoiou os Estados Unidos, que era a favor da democracia e contra a ditadura, contra o fascismo italiano e alemão. E aí o pessoal aqui no Brasil questionava ele, poxa, como que Vargas apoia um país que está lutando pela democracia e não age de forma democrática aqui dentro? Então começaram as cobranças para que ele fosse mais democrático. E aí exigiram o retorno das eleições, porque assim seria a democracia. Então Vargas teve que ceder e aceitou o retorno das eleições. Só que para impedir que ele viesse como candidato, os opositores obrigaram Vargas a renunciar. Então ele não pôde vir como candidato a presidente, ele veio como candidato a senador e ficou como senador por um bom tempo, né? Pelos 5 anos seguintes. Aí,
Em 1950, houve novas eleições e ele venceu essas eleições. E aí ele procurou desenvolver um governo mais democrático. Por quê? Para não ter as críticas que ele recebeu antes. E nesse governo dele havia conflitos entre os nacionalistas e os liberais. Os nacionalistas eram aqueles políticos que apoiavam Vargas e apoiavam que a exploração do petróleo brasileiro fosse feita por uma indústria brasileira. E os liberais aceitavam que a exploração do petróleo fosse feita por indústrias estrangeiras e queriam a chegada de mais indústrias estrangeiras. E então, para que o petróleo brasileiro fosse explorado pelo Brasil, foi criada a campanha O Petróleo é Nosso com o apoio de Vargas. E assim, em 1953, foi inaugurada a Petrobras, para que o Brasil explorasse seu próprio petróleo, impedindo os estrangeiros de se apoderarem dessa riqueza. Ao mesmo tempo, alguns trabalhadores estavam insatisfeitos e fizeram greves. Para não ficar mal com os trabalhadores, Vargas conseguiu, com o seu ministério, aumentar o salário em 100%. Isso gerou um conflito maior dele com alguns empresários e os seus opositores políticos. Acusaram Vargas de estar envolvido em esquemas de corrupção e, para que ele não fosse obrigado a renunciar, ele escreveu uma carta ao povo e cometeu suicídio. Assim chegou ao fim o governo Vargas, a era Vargas. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.